Bom dia, é sexta-feira, aquele dia que a gente passa a semana toda à espera. Bom, edição da Cor do Dinheiro do dia 24 de janeiro do ano da graça de 2020. O meu nome é Camilo Lourenço e, como você vai perceber, a agenda de hoje é muito extensa e, portanto, vamos tentar resumir isto de maneira a conter o programa nos 20 minutos habituais. Já agora, lembrar-lhe, quem não viu, que aproveite e dê um salto ao canal para ver o Think Tank de ontem, onde foram abordadas variedíssimas questões, não só do ponto de vista geral, o Angola Leaks, o Luanda Leaks, mas toda a problemática que está inerente a esta matéria. Bom, então vamos lá à agenda de hoje. Período antes da ordem do dia, ainda sobre Luanda Leaks. E porquê? Porque ontem estava a ver uma entrevista do Sr. Adriano Parreira. Já ouvi falar nele? Eu também não. Ex-embaixador de Angola junto da ONU, suponho eu. Exatamente. ONU e organizações internacionais em Genebra. Então o Sr. Dr. Adriano Parreira diz o seguinte: foi preciso haver o tal leak, Luanda Leaks, e saltar a tampa da panela para que tudo viesse de fora, de forma a que, sem qualquer possibilidade de contrariar, admitir-se que de facto esses indivíduos são corruptos e constituíram um gangue para o roubo do povo angolano. E o Sr. Adriano Parreira diz que em 2014, ou logo que foi, entre 2002 e 2006, fez uma série de denúncias à PGR portuguesa e em junho de 2011, e que em 2017 voltou a fazer. E, diz ele, entre aspas, nada foi feito. Bem, mas espera aí. O Sr. Adriano Parreira, bom, eu não sei o que é que foi feito ou não foi feito. Não sei se a Procuradoria em Portugal tinha dados concretos para estar a fazer alguma coisa. Mas, enfim, como a gente já sabe, como se percebeu no caso de Manuel Vicente, ainda era Procuradora Joana Marques Vidal, que eu acho que foi talvez o aspecto mais negativo do seu consulado. Como se percebeu naquela altura, a Justiça deixou influenciar-se pelas questões políticas. Estas coisas preocupam-me sempre. Agora, eu não sei se neste caso destas denúncias do embaixador Adriano Parreira havia ali dados que pudessem levar a Procuradoria a fazer qualquer coisa. Aliás, eu acho que o embaixador Adriano Parreira cometeu um erro. Ele devia ter divulgado contra estas declarações os factos e a matéria que entregou à Procuradoria. Bom, mas vamos mais longe. Eu estou espantado porque ele diz que também entregou à PGR angolana, que agora é liderada pelo Dr. Pita Gross, como nós vimos, que chegou ontem em Lisboa e se reuniu com a doutora Lucília Gago. Então, mas espera aí. Ele é embaixador de Angola junto da ONU e organizações internacionais, certo? Quer dizer que ele é funcionário da República Angolana, certo? Então, se ele diz que denunciou, porquê é que neste momento só está a tirar à Procuradoria-Geral Portuguesa? É que ele diz, bom, de facto também denuncia a Procuradoria Angolana. Então, mas agora critica a Procuradoria Angolana. Porque como ele era funcionário do Governo de Angola, eu suponho que os embaixadores de Angola não são nomeados por Portugal, suponho eu, nem por Moçambique, nem pelos Estados Unidos, não é? São nomeados pelo Governo angolano. Ora bem, a primeira responsabilidade, neste caso, era do Governo angolano. Ou não? Perdão. Da Procuradoria-Geral Angolana. Já agora gostava de ver o embaixador Adriano Parreira a fazer duas coisas. Primeiro, divulgar-nos a nós, em Portugal, o que é que entregou à Procuradoria Portuguesa. Que é para nós julgarmos. Não é? Eu não gosto de fazer juízos precipitados. Em segundo, nem eu, nem julgo nenhum português. Em segundo lugar, gostava que este senhor depois dissesse o que é que deu também à Procuradoria Angolana. E já agora criticasse também a Procuradoria Angolana. E o próprio Governo de Angola, se é que não fez nada. Não é só vir agora a tirar-se à Procuradoria-Geral Portuguesa. Bom, segundo ponto da conversa de hoje, eu era para ter falado nisto há 2 dias, mas como hoje em dia há muito fake news, nem tenho certeza ainda se isto é verdade ou não. Como vocês sabem, aconteceu uma cena de pancadaria fora de um autocarro que envolveu uma cidadã portuguesa de cor negra. Um destes dias, não sei em que dia é que foi.
E a tentação de toda a gente, aliás, toda a gente, uma boa parte das pessoas, é irem a correr dizer racismo. Eu não sei o que é que aconteceu ali. Não sei de quem é a responsabilidade, se é da senhora, se o polícia excedeu, não sei. E, portanto, nestas coisas é sempre bom a gente esperar. Há coisas que não abonam muito em favor da transparência disto. Nomeadamente, eu sei que o passado da senhora, eu sei que o passado não justifica análise precipitada sobre o presente, mas precisamente por isso é que nós não devemos fazer juízos precipitados. Bem, então, o Sr. Mamadou Ba anda muito preocupado, pelos vistos, em garantir que aquilo é mesmo um problema de racismo. Aliás, não é apenas o Sr. Mamadou Ba. Há muita gente em Portugal que cada vez que acontece uma coisa com um cidadão de cor que não é branca, é um sarilho logo racismo. Quer dizer, eu vejo cenas de pancadaria aos tamanhos, aliás, com frequência, entre polícias e cidadãos brancos. Aliás, nem mais ontem alguém publicou no Facebook uma cena de pancadaria ali em Santa Isidria da Azóia entre polícias e utilizadores de uma coisa de lavagem de carros, não sei o que. Isto não pode ser. Nós não podemos correr a cada momento que acontece um problema em Portugal dizer que aquilo é racismo ou deixa de ser racismo. Primeiro ponto. Segundo, se for verdade, o Sr. Mamadou Ba andou a pôr para aí nas redes sociais de um aviso de precaução legal a toda a malta sobre a bárbara agressão à nossa Cláudia Simões, não ponham vídeos dela que possam conter elementos probatórios em tribunal. Está a ver já onde é que isto vai? Eu espero que isto seja falso, sinceramente. Ou seja, o que está aqui a dizer é, pá, não ponham nada que ela possa ter dito agora, depois pode ser usado contra ela em tribunal. O que é isto? Mas que é? Só para justificar como é que é? Temos de garantir que todas as condições porque o agente criminoso pague pelo crime. Já concluímos que o agente é criminoso, é isso? Bom, isto não pode ser assim. E, portanto, eu tenho dito aqui isto à exaustão e vou repetir sempre. Portugal não é um país racista. Há episódios de racismo, mas são protagonizados por energúmenos. E esta mania de vir dizer sistematicamente quando há um problema entre a polícia e um cidadão de cor que não é branca que é racismo, não é tolerável. Mais, eu tenho amigos na polícia, no corpo de intervenção de cor negra, estudaram comigo. Quando esses senhores intervêm, imaginam, já vi desacatos, onde a polícia de intervenção teve que intervir, passa a redundância, e estavam elementos negros, e carregar sobre pessoas brancas. Isto é racismo? Pá, give me a break! Ponto seguinte. A doutora Ana Gomes veio dizer que afasta a candidatura à presidência da República. Eu não acredito. Ad limine, eu não acredito. Acho que a Ana Gomes está a defender muito bem. Acho que a Ana Gomes está com receio, porque percebe que Marcelo é um candidato muito forte, mas a Ana Gomes não é uma pessoa medrosa. Mas, se a Ana Gomes... porque ela sabe que António Costa não vai deixar passar a sua candidatura pelo PS, mas ela não precisa da candidatura pelo PS. Se ela se quiser candidatar, reúne a esquerda. Ponto final. E destroça a unidade da esquerda. Portanto, se a doutora Ana Gomes quer avançar, ela sabe que tem caminho livre. Ela é muito esperta e, portanto, eu não acredito nisto. Eu acho é que ela percebeu que Francisco Assis quis entalar António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa, como eu disse aqui ontem. E, portanto, não quer servir de peão nisto. Bom, mas é preciso não esquecer uma coisa. Se Ana Gomes perceber, daqui até às presidenciais, tem condições para se candidatar, eu não tenho dúvidas nenhumas que ela se vai candidatar. O que eu tenho dúvidas é que uma pessoa que é muito verbal, que denuncia tudo e mais alguma coisa, possa ter perfil para ser Presidente da República. Mas isso é outra história. E, portanto, isso é um balanço que ela tem que fazer. Ponto seguinte. Há uma escola em Vila Viçosa e há outra em Barcelos, onde os alunos estão tão bem aquecidos que levam mantas para pôr nas pernas. Eu acho que isto diz muito do sucesso, dos investimentos e o raio que parta do Ministro da Educação e Companhia Limitada. E já agora a forma como o Sr. Primeiro-Ministro defende tudo isto, ok? O que eu acho espantoso é como é que antigamente isto era um motivo de indignação nacional por tudo e mais alguma coisa e agora, enfim, passa como rodapé, dá reportagens na televisão, mas depois não acontece nada, não se passa nada. É espantoso. É espantoso o intuito persecutório quando estão uns no poder e quando estão uns no poder. É espantoso. Bom, eu já vou ao reforço na saúde, tinha aqui isto no período de ordem do dia. Último ponto desta conversa aqui, neste período de ordem do dia, o INEM fez um inquérito às circunstâncias de intervenção
naquela situação que terminou com a morte do psiquiatra Carlos Amaral Dias. Estou sem voz à conta do frio. É tenebroso. Ok? Nós já sabíamos que os serviços de emergência não funcionam como deve ser. Eu já tinha denunciado isto aqui por situações que ocorreram comigo. E isto não é nada contra os profissionais do INEM. Isto é contra a falta de investimento do INEM, a desorganização a que aquilo foi votado pelos dois últimos ministros da Saúde, o anterior e esta senhora. Que lá está. É vergonhoso. Eu espero que a família do psiquiatra Carlos Amaral Dias processe o Estado por aquilo que aconteceu. O senhor está dentro de uma ambulância 1 hora, pessoal não qualificado para atender situações daquelas. Não havia desfibrilhador quando devia existir. Eu espero que a família processe o Estado, porque isto tem de parar. Percebe? Eu estou cansado de ouvir, como cidadão, a senhora ministra quase temido e o senhor primeiro-ministro dizer que fizeram uns investimentos brutais na saúde. Ainda para mais estão a mentir, como eu lhe vou mostrar a seguir. Ok? Espero que processem o Estado. Bom, já vamos com 11 minutos disto. Vamos então à agenda de hoje. Então não é que Mário Centenix, não aproveitou a conjuntura económica para reformar as finanças públicas? Espera aí, fui eu que disse? Foi o professor Miranda Sarmento? Foi o professor João César das Neves? Não! É o Conselho de Finanças Públicas. Aliás, que esta semana publicou um estudo, havemos de falar nisto na próxima, porque esta semana foi cheia de Luanda Leaks. A senhora doutora Nazaré de Costa Cabral, que é presidente do CFP, foi ao Parlamento e explicou aos deputados que há razões para preocupação nas finanças públicas portuguesas. Que diz assim: olha, o nosso déficit estrutural, que é aquele que desconta os efeitos do momento económico, do ciclo económico, mas ao mesmo tempo das receitas extraordinárias, esse efeito descontado dá um orçamento quase equilibrado. Então eu vou-lhe fazer contas, ok? 2011, a Troika aterrou aqui. Sabe quanto era o déficit estrutural em Portugal? 8% do PIB. 2015, a Troika saiu em 2014, 2015 terminou a legislatura. Sabe quanto era o déficit? Menos 2%. Recuperação, é só fazer as contas, como dizia o outro. 6 pontos percentuais. Mário Centeno herda um déficit estrutural de 2%. Portanto, menos 2%. Sai com menos 0,1%. Menos de 2 pontos percentuais. O que o CFP diz, e a sua Presidente disse no Parlamento, obrigado por quem me está a dizer que estão 3 mil pessoas em direto, é o seguinte: o que aconteceu foi que as contas públicas melhoraram pelo efeito da quebra dos juros, o que nós pagamos, e porque a economia está a crescer. Portanto, é receita a mais. É só isto, neste momento, que mantém as contas públicas equilibradas. Ou seja, o que ela está a dizer é: nós perdemos todos os últimos anos em que houve uma conjuntura excepcionalmente favorável para reduzir ainda mais a dívida pública e para colocar as contas públicas num patamar, numa trajetória mais sustentável. Foi isto que disse a doutora Nazaré Costa Cabral ontem no Parlamento. Diga-me uma coisa, você está surpreendido? Não está, pois não? Pelo menos se vir a cor do dinheiro. Eu sei que há outras pessoas a dizerem isto, não é exclusivo meu, graças a Deus. Quanto mais pessoas houver a dizer as coisas em Portugal, melhor. Mais as pessoas vão ficar preparadas para aquilo que é o problema que nós temos. Portanto, o que isto quer dizer é, se sobrevier, e aqui vamos para o ponto seguinte, se sobrevier uma crise, e olhe que o Governo está mesmo preocupado lá dentro, eu sei de fonte segura, há ministros muito preocupados com isto, se sobrevier uma crise, e portanto nós tivermos um efeito de redução de receita, por efeito de quebra de crescimento económico, isto é um sarilho. E depois como é que se vai equilibrar isto? Depois nós temos um orçamento para ter equilibrado, porque nós temos que respeitar as regras dos tratados orçamentais e os PECs que estão associados, que estão apensos. O que é que se vai passar? Você acha que vão cortar despesa? Não vão.
Porque cortar despesa implica ir cortar salários aos funcionários públicos, implica ir mexer nas pensões e, como nós sabemos, o Tribunal Constitucional não está para aí virado. Então qual é o diagnóstico que se faz? Olha, é assim, é muito simples. Se isto acontecer, você pode ter a certeza que vai pagar mais impostos. Percebe? Perguntinha. Já percebeu porque é que o camarada Mário Centeno está a fazer despedidas? Já. É que este ano é que as coisas podem começar a correr mal e bem mal. Está a perceber? É este o problema. E, portanto, prepare-se, porque isto é tudo uma questão de tempo. Olha, não sou eu que digo. Vá ouvir textualmente o que diz a doutora Nazaré Costa Cabral, presidente do CFP. Bom, portanto, pode ter a certeza de uma coisa. Você vai pagar mais impostos. Bem, agora então vamos lá ao pormenor da saúde. Ainda sobre o orçamento, ok? Só uma coisa. A UTAU diz que a forma como o Governo calculou a carga fiscal para 2020 está errada. Não é errada porque eles são burros. Está errada porque eles são espertos. Aliás, é uma característica do Dr. Mário Centenix, não é? Que é, altera sempre os termos de comparação das coisas, que é para a gente não ir ao ano anterior e ver, espera aí, laranjas com laranjas, o que é que isto dá? Não, é sempre laranjas com tangerinas, ou laranjas com limões. Bom, então o que é que a UTAU vem dizer duas coisas. Primeiro, aquela forma está errada, mas eu vou deixar isto para a semana que vem, ok? Porque não temos tempo de explicar isto tudo hoje, sem fazer aqui um overshooting no nosso tempo. O que me interessa mais aqui é ver como a UTAU confirmou ontem aquilo que alguns analistas andam a dizer desde dezembro, desde o dia 17 de dezembro, em que o seu Primeiro-Ministro e a Sra. Ministra da Saúde vieram dizer que afinal vão aumentar o bolo para o SNS. Sabe o que é que a UTAU diz? Não. O que eles estão a comparar de 2020 é com o que se inscreveram no orçamento de 2019. E, de facto, formalmente há um aumento. Qual é o problema? Em dezembro, o Governo somou mais de 800 ou 900 milhões de euros, já não me recordo, para o orçamento da saúde. Portanto, devia comparar com aquilo. Está a ver como se faz as coisas? Isto é a técnica Centenix. Percebe? Que é, baralha-me as coisas, que é para esta malta não perceber que estamos a falar de alhos e aquilo é bugalhos. Percebe? E, portanto, não conseguem comparar laranjas com laranjas, mas laranjas com limões. Isto é a técnica useira e vezeira do Ministério das Finanças e da Generalidade do Governo. Foi com estas que nos andaram aqui a contar tangas nos últimos tempos. Mas se você quiser acreditar, acredite. Já agora, se quiser queixar disto, nunca se esqueça de uma coisa. 55,6% dos portugueses votaram nesta marmelada. Bom, mas sobre a saúde isto não acabou, porque devemos de voltar à saúde na próxima semana. Até porque começa agora a saber-se que há outros hospitais que também já não têm urgências. Percebe? Já não é só o Garcia Duarte e coisas do género. Bom, vamos lá a seguir então, antes que isto já estamos com 18 minutos já. Não sei se percebeu ontem, eu tinha-lhe dito aqui que ia acontecer. Para já é bom que a Judiciária investigue bem a morte do Dr. Nuno Ribeiro da Cunha. Ver se foi suicídio ou se foi outra coisa qualquer. Bom, mas enfim. Eu tinha-lhe dito ontem que estavam na calha mais demissões no âmbito do Andalix. Lembra-se? Pronto. Como viu ontem aconteceram. Mário Leite Silva, Paulo Oliveira, Brito Pereira, nós. Brito Pereira, o advogado, deixou inclusive de estar à administração do BFA Angola. Bom, está surpreendido? Não esteja. Para uma coisa. Empresas cotadas no mercado de capitais, empresas que têm um peso significativo na economia, empresas que têm reguladores em cima delas, não podem ter este tipo de suspeita. De pessoas que são arguidas, como sabe agora já há uma série delas arguidas, né? Inclusive a própria Isabel dos Santos. E, portanto, pessoas que são arguidas não podem estar naquelas posições. Portanto, isto já devia ter sucedido. Foi agora, tarde em más horas, mas ainda bem que foi. Agora, um pormenor muito importante. Há pessoas que me têm escrito aqui a dizer e tal, vocês estão todos a exagerar na comunicação social, porque isto aqui é um problema que se resolve facilmente. É. Eu não tenho nada a certeza disso. Porque, embora nós saibamos que já há negociações, e parece que já estão até, em alguns aspectos, a correr bem entre o governo angolano e o grupo da Isabel dos Santos, há aqui questões legais muito complicadas por trás disto tudo. E eu, sinceramente, acho que isto é um sarilho tão grande que eu suspeito que vai ter outras ramificações e que vai ter outras consequências. E não é por acaso
já lhe alertei para isto, que você começa a ver gente muitíssimo preocupada em Portugal, inclusive o próprio governo, porque já perceberam que isto é complicado, que isto tem ramificações profundas e que isto pode ter consequências ainda mais graves. Que é para não lhe dizer mais, é assim, o nome de Portugal neste momento, nos mercados e lá fora, não está muito bem, não é? Porque uma coisa é nós dizermos, bom, está bem, não temos nada a ver com isso, não é bem assim. É que uma série destas coisas passaram-se em Portugal. E passaram-se nas barbas de reguladores, passaram-se nas barbas de supervisores, passaram-se nas barbas dos governos, se não mesmo com a conivência de governos, não é? Para ver o think tank de ontem, se faz favor. Portanto, isto não é um caso que se vai resolver facilmente e que tão rapidamente quanto as pessoas julgam, ok? Bom, ponto seguinte. Vamos recuar a 2014, reparem, ainda estava Passos Coelho, 3.300 pessoas a ver, muito obrigado pela informação. Vamos regressar ao governo de Passos Coelho, 2014, quando havia uma imigração em massa de pessoas. Lembra-se? Nessa altura, 4.000 desculpe. Enganei-me. Desculpe lá, enganei-me. Afinal não é 2014, é 2019. A Ordem dos Enfermeiros recebeu pedidos de imigração para 4.506 enfermeiros. Eu estou baralhado. Mesmo baralhado. Isto não era o Passos? Isto não era o governo da Troika que corria aqui com os médicos, os enfermeiros e com o pessoal qualificado? É isso? Espera aí, não há um programa do governo, não sei quantos, para retornar aquela malta que saiu, porque criam-se umas condições fantásticas para a malta ficar em Portugal? É isso, não é? Ou será que isto é Angola? E estamos em Portugal? Não percebo. Espera aí. Então, as condições são tão boas em Portugal? O governo até criou condições para fixar pessoas em Portugal, pessoas qualificadas, e há 4.506 enfermeiros que pediram à Ordem para lhes passar os documentos para se pirarem de Portugal. Isto é uma baralhação completa. Eu acho que nem a imaginação fantástica do Dr. António Costa é capaz de explicar estas coisas, acho eu. Embora eu saiba que o Dr. António Costa é uma pessoa com imensos recursos de retórica e de efabulação, não é? Não percebo. Já agora, na próxima semana de perguntar à Ordem dos Médicos quantos médicos é que também estão na calha, porque eu suspeito que também são bastantes médicos para sair de Portugal. Está a ver o problema? Está a ver como... Alguém lhe contou uma história em 2015, está a ver? E houve muita gente que caiu. Mas, alguém lhe contou uma história no final de 2019 e houve muita gente que caiu também. Está a ver? Olha, a minha avó dizia assim, olha, pela boca morre o peixe. Está a ver? Contra factos não há argumentos. Ponto seguinte. Eu hoje vou matar a história do assunto da Joacine. Assunto! Que é para não haver dúvidas. Aquela gritaria do fim de semana, sabe o que é que a mim me impressionou mais? Não foi a gritaria, não foi o nível de volume com que a Joacine falou. Sabe o que é que me preocupou? Foi uma certa altura, a Joacine perdeu a cabeça e diz assim, vocês escolheram uma mulher gaga. A gente já sabia isso. Escolheram uma negra para ser eleita e vocês irem buscar a subvenção. Eu não sei se você percebeu a gravidade disto. Primeiro, eu gostava de perceber se foi esse o critério de escolha do LIVRE quando escolheram a Joacine. Porque diz bem da natureza e da cabeça daquelas pessoas. Em segundo lugar, repare no pormenor. Vocês elegeram uma mulher negra porque dava jeito. O que é que isto revela? Percebe? Está a ver? Foi você que votou nisto? Se foi você que votou nisto, tenha vergonha. Que eu acho inacreditável, percebe? Usar-se este argumento, uma mulher negra, para ir pôr os pés no Parlamento, percebe? Isto é o nível a que chegou a política portuguesa. Há uma coisa que eu lhe vou dizer, eu nunca na vida vou votar nesta gente, mas nunca, percebe? Antes borrar um pé todo até ao pescoço, como dizia os meus antepassados, do que votar nesta malta. Pronto. Há coisas que ficaram por tratar, paciência, já vamos com 20 minutos. E com 3.400 pessoas em direto, que eu me quero despedir. Eu ontem estava a brincar, quando disse no Think Tank que só voltava na segunda-feira, só estava a ver se havia gente atenta, e portanto, no fim de semana já não vou chatear, voltarei na segunda-feira a partir da Europa Central, com mais frio do que aqui. Para vocês quero desejar um grande fim de semana, e já agora, para o final, vou pedir aquilo que peço sempre, que é colocar um gosto e fazer partilha nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até segunda-feira às 8.